Quem me ama realmente guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma salva de palmas para a palavra. Aleluia, 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 aleluia. Nos recolhamos num tempo de silêncio. A nós que recebemos o Espírito Santo, que mora em nós, peçamos dele o auxílio para que por ele alcancemos a graça de compreender bem a palavra e sermos por esta palavra conduzidos na força nova da ressurreição. Rezemos. Amém. Queridas mães, celebramos com gratidão a vida e a missão de vocês. Irmãs e irmãos todos, acabamos de ouvir a palavra de Deus, especialmente no Evangelho, em que continuamos a leitura do capítulo 14 de João. Domingo passado lemos os versículos 1 ao 14 e hoje continuamos a leitura dos versículos 15 a 21. Tome lá no seu folheto, número 11. Aquele clima da última ceia, quinta-feira santa, depois do lava-pés, da instituição da Eucaristia e da instituição do novo mandamento, Jesus dirige aos apóstolos uma última palavra, um último ensinamento, tomado de uma força capaz de projetar os discípulos para serem testemunhas do Cristo até hoje. 2000 anos se passaram e aquela mesma força que moveu os apóstolos a partir daquele encontro com o Senhor, encerrando a sua missão aqui na terra, Jesus pondo os discípulos a caminho, no caminho do amor. A igreja até hoje, nós até hoje, avançamos nessa mesma estrada que é Cristo. Vamos lá? Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Se me amais,
guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei Ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça. sempre convosco. Espere lá, 2 pontos. É um discurso de despedida, longo. Eu até recomendei a tarefinha para casa, de ao longo dessas semanas, passada e a próxima, os irmãos e irmãs leem muitas e repetidas vezes os capítulos 14, 15, 16 e 17 de João, até a hora da prisão e do encaminhamento para a condenação e morte. O último discurso de Jesus, ele está transmitindo aos discípulos, como o tronco da videira, ele está transmitindo a última seiva para os ramos que deverão frutificar e brotar na seara do mundo, enxertados nele através da igreja, porque ele mesmo fisicamente morre, ressuscita e volta para junto do Pai. Ele põe os discípulos na compreensão de como deve ser, a partir da sua ressurreição e da sua partida, a vida dos discípulos unidos a ele. E ele parte de uma afirmação assim bem desconfortável. Ele começa por dizer: se me amais. Vai que você esteja na igreja, na religião, no cristianismo, na fé, e que você não tem exatamente o elemento básico da relação. Não ama Cristo. Curiosamente, ele não parte mostrando uma biblioteca gigantesca com livros de normas, regras, doutrinas. Ele não parte de um templo gigantesco e de normas rituais que devem ser observadas e prescritas. Ele olha para nós, dirige-nos uma palavra e conduz-nos a olhar para dentro de nós. Se me amais, se dentro de vocês há amor por mim, partamos. Cada vez que eu, no tempo da Páscoa, sou conduzido pelo evangelista João, eu sempre fico muito impactado e repito muito essa pergunta para mim: o que nós fizemos com o cristianismo? O que nós fizemos com o seguimento de Jesus? Como é que nós tiramos isso como na paleta de cores, aquela que decide o resto? O amor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Cuidado, catequistas, pais e mães de crianças. Guardareis os meus mandamentos. Os discípulos, ao ouvirem aqui Jesus falar de mandamentos, não estão se recordando da sinagoga e do depósito dos rolos dos livros sagrados e das tábuas. Os discípulos não estão se recordando do rigor da prescrição do livro do Levítico, Deuteronômio e Números, que apresenta o novo código da aliança. Quando Jesus fala: se me amais, guardareis os meus mandamentos, no ouvido dos discípulos, eles ouvem meus mandamentos, e eles acabaram de visualizar 3 cenas. Jesus tomando o pão e o vinho, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo, fazei isso em memória de mim. A partir de agora eu estarei com vocês por esse pão e este vinho, façam isso em memória de mim. Mandamento aqui é a instituição da Eucaristia. Depois lavou os pés e disse: se vocês me chamam mestre e senhor, e eu sou, vos lavei os pés uns de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros. Os discípulos escutam mandamentos, e o ouvido e os olhos deles acabaram de codificar uma nova concepção de mandamento: a celebração da Eucaristia, a relação de caridade de lavar os pés uns dos outros, e a instituição nova da nova legislação: eu vos dou um novo mandamento,
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Pronto. Amor aqui, o mandamento aqui, não é o recurso da lei, da norma, da tradição, mas mandamento aqui significa tudo que Jesus acabou de entregar aos discípulos, os tesouros, os 3 últimos tesouros: a Eucaristia, o lava-pés, a caridade e o amor como regra fundante da relação. Mas, de novo, cuidado com a palavra amor. Semeia mais. Eu amo. E aí pergunta para você, o que é amor? Para o mundo de hoje, o mundo saltou do amor, que era uma teologia de uma compreensão e de uma relação com Deus reverente, tomada de temor, amor como aquela reverência temerosa, para uma compreensão de amor que foi se reduzindo cada vez mais. Amor se tornou pornografia, erotismo, e depois, por um longo tempo, o amor se tornou posse. Hoje é dia das mães. Todo o drama e a discussão que se desencadeia no Brasil sobre a violência contra as mulheres. Amor se tornou posse. Se eu te amo, eu tenho o direito de eliminar você, porque você não quer ser minha, ou não quer submeter a mim. Amor foi migrando do temor reverencial para a pornografia, para o erotismo, para a posse. E hoje está entrando numa outra esfera extremamente perigosa. Quando fala de amor, nós pensamos em sentimentalismo, emotivo, arrepiante, absolutamente xoxo, aguado. Uma coisa sem conteúdo e que não dura nada, emoção barata. Quando nós escutamos falar de amor, nós precisamos a definição de Bento XVI. Amor para Jesus é o amor da cruz. É o amor que te abraça, te dá vida nova pelo perdão que Ele te oferece e te ergue para o céu, te ergue para Deus. Jesus na cruz inaugura um novo conceito de amor. É dar é dar também as coisas necessárias para o filho, para a família, para o sustento da família. Mas é muito mais do que isso. Amar é muito mais do que dar supérfluo. Amar para Jesus e para o cristianismo é dar Deus. O ápice do amor cristão, você pode dizer seguro, eu tenho a graça de experimentar o amor, quando você acessa a compreensão, eu dou-me nessa família, nessa igreja, nesse mundo, e dando-me, eu conduzo as pessoas para Deus. Essa é a definição mais eloquente de amor para o cristianismo. É mais do que dar-se, mais do que dar coisas, é, em sentido pleno, a dimensão horizontal do abraço, a haste horizontal da cruz, e a haste vertical, que ergue, que eleva, que põe em Deus, mas não só, que transforma você também num território sagrado, põe Deus em você. Vamos lá? Que é bem mais alto. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, um outro. Já deu um, ou já deu outros. Por que chama Jesus o Espírito Santo de o outro defensor? Ele mesmo é o primeiro. Podemos dizer, o dom do amor que Ele ofereceu na Eucaristia, no lava-pés e no mandamento novo, é o primeiro amor, é o primeiro defensor. E agora Ele promete a segunda intervenção. Ele chama o Divino Espírito Santo com alguns apelidos carinhosos. Chama-o de Paráclitos, advogado de defesa.
tomado do vocabulário jurídico, contrapõe a presença do Espírito Santo em nós ao que o livro do Apocalipse apresenta que havia junto a toda pessoa humana, lá do lado de Deus, para toda pessoa que chegava diante de Deus. Apocalipse 12, 10, 12, diz: toda pessoa que chegava diante de Deus, ao lado de Deus ficava um acusador que dia e noite acusava a gente diante de Deus. Jesus, por sua morte e ressurreição, inaugura para nós uma realidade nova. Sai o acusador e entra o defensor. Porque às vezes nós achamos que pai e mãe erram muito nesse aspecto. Reprime e condena demais os filhos, reprime demais os outros nas concepções que os outros têm, acusa demais o outro do erro que ele tem, mas não dá conta de apontar para ele caminho. Jesus nos dá a graça de acusar nossa realidade de pecado, mas Ele mesmo se oferece como remédio para o pecado. E curando-nos da ferida do pecado, ainda instaura o senhorio do Espírito que põe em nós o defensor. Defender, cuidado. Defender de quê? O resto do texto diz: defender de quê? Para que permaneça sempre convosco. 2 pontos, versículo 17. Leiamos. O Espírito da verdade. Segundo apelido do Espírito Santo. O primeiro é o defensor. Agora chama o Espírito Santo de Espírito da verdade. Continue. Que o mundo não é capaz de receber. Mas, continue. Porque não o vê nem o conhece. Continue. Vós os conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Ele não estará só junto, mas estará dentro. Ele não é um voozinho rápido que passa por sua cabeça e derrama uma faísca de bênção de vez em quando. Ele é o Espírito da verdade que permanece junto e estará dentro de vós. Não é aquela visão mágica da religião natural, das práticas e das mandingas religiosas que me alcançam uma proteção de uma coisa ruim aqui, de um perigo ali, de um risco ali. Não são lascas ou faíscas sagradas que caem sobre mim e me protegem de uma ou outra coisa, mas é o próprio Deus mesmo que está dentro de nós, Espírito da verdade. Se é Espírito da verdade, Ele nos liberta da mentira. E qual é a maior mentira que foi inventada? Que Deus é ruim, que nós somos o mal, que nós somos o pecado, que nós somos a maldade, que nós não prestamos, que todo mal que existe é porque Deus colocou o mal para castigar e punir, porque nós não valemos nada, que Deus é um severo. E Jesus veio corrigir essas visões equivocadas de Deus, limpar e purificar nossa compreensão de Deus, tirar de nós a mentira sobre Deus e a mentira sobre nós. Ele transforma cada uma e cada um de nós num território sagrado, porque o próprio Deus estará dentro de nós. Vai, reage. Vai. Infelizmente, pela preguiça cognitiva do mundo, pela indisposição em aprofundamento no conhecimento da fé, nós estamos voltando à estaca zero. O pensamento filosófico que a Grécia desenvolveu, a partir de uma síntese muito curiosa, que a expansão da cultura helênica teve até chegar ao vasto mundo da Ásia,
às margens do Ganges, na Índia, uma síntese da compreensão humana. Na Grécia nasce a filosofia. O que era a filosofia? A filosofia era exatamente a libertação da escravidão, da concepção mítica do mundo. A filosofia desmantelou, pela capacidade da inteligência, da cognição humana, dos argumentos, do perscrutar, do estudar, a filosofia libertou-nos das armadilhas das concepções míticas do mundo. Por quê? Porque o mito, ele é produzido a partir de gente que pensa um modo de controle. Todos os mitos. O mito é sempre assim. Tem um grupo de pessoas com capacidade de dominar. Para dominar, cria um mito. Um personagem, às vezes real, um homem e uma mulher. Depois de criar o mito, aí injeta fortuna para fazer propaganda do mito, para fazer você apaixonar-se pelo mito. E aí, quando o mito é construído, as camadas de domínio da sociedade que criam os mitos dominam a sociedade a partir da subjetividade da concepção mítica das coisas. Porque o mito está, de certa forma, todos os mitos, construídos a partir da concepção sagrada das coisas. Os mitos de hoje, que estão nascendo dentro das igrejas cristãs, dentro do mundo evangélico, os mitos de hoje são mitos com revestimento de roupa sagrada, são fabricados pela indústria da manipulação da inteligência artificial e das tecnologias de comunicação, chegam em nossa frente e diz-nos: eu nem queria estar na política, eu estou aqui porque Deus me chamou. Quando a pessoa chega aqui à frente e diz: Deus é que me pôs aqui, se você disser para mim: Antônio, você está dizendo que está nesse lugar porque Deus te chamou, mas você tem alianças suspeitas, comportamentos suspeitos, você tem uma forma de organizar criminosa, corrupta, desonesta. Aí o mito que está aqui diz: levantando o dedo contra mim, você está questionando o próprio Deus. Aí ele domina, se impondo como uma realidade sagrada. Questionar os mitos é questionar Deus. E hoje nós estamos na grande seara da reinvenção dos mitos. E Jesus propõe o espírito da verdade que é o próprio Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Cristo é a verdade, eu disse domingo passado e repito-o. Cristo é a verdade porque Ele tira o véu, Ele mostra para nós quem é Deus, e mostrando quem é Deus, mostra quem somos nós. Deus é amor, e nós somos filhas e filhos de Deus, criados para o amor, mas aquele amor que dá a Deus, mais do que dá a si, ou mais do que dá coisas. Impressionante o que vem. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Versículo 18, vamos lá? Firma, acorda igreja, porque dia das mães tem a lasanha, tem a macarronada, tem o comidão. É um dia difícil de pregar, porque as calorias pesaram. Vamos lá? Versículo 18. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Não vos deixarei órfãos. É impressionante como esta sociedade da emoção e do sentimentalismo, da música, do cinema, do desenho animado, do mundo Disney, essa cultura da emoção barata e arrepiante trouxe para nós e
colocou em nós um sentimento de orfandade. Atendendo as pessoas, 3, 4 frases que ela diz, você sabe que a ferida que habita ela é um sentimento de orfandade. Ela tem um drama. Tem gente que celebra o Dia das Mães o dia inteiro chorando. Não porque tem a mãe melhor do mundo, mas porque não tem a mãe que sonhou ter. Outros passam o Dia das Mães chorando porque perdeu a mãe. E não sabe agradecer, sabe apenas desejar, miticamente uma presença de uma mãe que não pode morrer. Deixa a mãe partir. Quando a mamãe morreu, o meu confessor, meu diretor espiritual falava assim: deixe sua mãe ir. Agradeça e deixa sua mãe ir. Repetia isso até curar o luto. Deixa ir. Outros não amam a mãe que tem e choram pela mãe que não tem. Se soubesse experimentar uma fé de gente que não é órfão, diria assim: eu não tive o pai, a mãe que eu sonhei, a família que sonhei, os irmãos que sonhei, mas eu experimentei o amor de Deus que me faz olhar para minha mãe, que nem tinha muitas condições de ser mãe, foi mãe por acaso, mas o fato dela ter me aceitado morar no ventre dela 9 meses e dado a luz a mim, só isso eu agradeço, porque depois disso eu conheci o amor de Deus que curou todas as outras carências. Deveria ser assim a lógica nossa. Seria, claro, um plano muito mais biológico, olhar para a mãe não com a instituição cultural e cultual dos mitos, a grande mãe que me deu tudo. Olhe para você e recorde-se dos 9 meses que você ficou no ventre da sua mãe, e a partir de hoje nunca mais celebre o Dia das Mães como um órfão. Celebre o Dia das Mães como alguém que nasceu pela providência de Deus, que deu a você aquele útero que gerou a vida por você. Se você teve a graça de ter uma mãe como eu tive, até quase 60 anos, mas estava na minha vida, ou se você nem chegou a conhecê-la, eu e você temos a mesma condição. Órfão nós não somos. Amém? Amém. Reage. Pare de ter prazer de cultivar essa morbidez de sentimento de órfão. Pare de alimentar essa espiritualidade e essa rezinha melosa, sentimentalista, lacrimosa, sempre chorosa de órfão. Sai desse território de orfandade. Jesus morreu para curar essa carência horrorosa que te habita. Deixe Jesus preencher esse vazio com o Espírito Santo que está dentro de você. Amém? Amém. Olha o que vem. Que coisa impressionante. Versículo 19. Pouco tempo ainda, leia a igreja. E o mundo não mais me verá. Juntos. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Olha, vocês, o mundo não me vê nem me conhece, mas vocês me veem, me conhecem. Vós conheceis o Espírito Santo, porque ele permanece junto de vós, ele está dentro de vós. Não é uma abstração, não é um conceito, não é uma experiência que fecha os olhos e o padre emite um som e leve você a um transe, uma espécie de lavagem cerebral, e você tem um tipo de
vou usar uma linguagem quase pejorativa aqui, você tem um tipo de amarração numa ideia, que a partir daquele dia experimentei um sentimento. Aqui não é um sentimento, aqui é um processo permanente de relação de Deus, que permanece em você, que você conhece, porque você vê, que está dentro. Não é um feixe de norma, regra, doutrina, tradição e costume, mas é assustador o que eu vou falar. Tem gente que morre de medo de dizer o que eu vou falar. É uma relação com você mesma, com você mesmo. Vamos lá? É impressionante isso. Versículo 20. Naquele dia sabereis, isso aqui é maravilhoso, olha essa síntese. Leia, naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai. Espere lá, pausadamente. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai. Eu estou no meu Pai e vós em mim. E eu em vós. Gente, isso aqui é uma relação osmótica, né? É uma interpenetração de realidade. Jesus no Pai, o Pai em Jesus, Jesus em nós e nós por Jesus no Pai. O Pai com Jesus dá-nos o Espírito Santo que está dentro de nós. É uma relação. Os grandes místicos da fé, se você estudar os místicos da igreja, como São João da Cruz e Santa Teresa d'Ávila, os grandes místicos, e aqui a catequese padece, porque os catequistas de hoje quase não têm muito boa formação sobre a dimensão mística, não é mítica, é mística, de mistério, de acessar as realidades divinas. A palavra mística tem a ver com acessar as realidades divinas. Mítica é a invenção de realidades sobrenaturais, diferente. Mas a catequese hoje é muito pobre, porque a gente tem muito pouco acesso ao conteúdo da mística. Mas os grandes santos místicos da igreja, como eu me referi, Teresa de Ávila e São João da Cruz, os escritos deles, os poemas de São João da Cruz, faz você, quando eu leio São João da Cruz, na maioria das vezes eu leio um poema, fecho os olhos e fico longo tempo. É uma espécie de viver a fé, é uma espécie de transe permanente em Deus. É um transe permanente em Deus. Que pena que nós perdemos isso. Que pena que a gente fala de Deus como um trem que está longe. Que pena que a gente reza falando com Ele, sem ter nem noção que Ele existe. Que pena que tantos pais e mães transformaram o discurso da religião num protocolo de ameaça, de castigo, de punição e de medo. Que pena. Como é que demos conta de estragar uma beleza extraordinária dessa? Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, vós em mim, eu em vós. Versículo 21. Quem acolheu os meus mandamentos, leia a igreja. E os observa, esse me ama. Acolhe, observa, ama, é amado. A Ele é manifestado o próprio ser de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Mandamento e amor aqui não é conjunto de feixe, doutrina, norma e regra, mas é a relação com a realidade divina nova que Cristo garantiu e pôs diante dos discípulos. A mesa da Eucaristia, a bacia com água e a toalha para lavar pés, e o novo mandamento: amai-vos como eu vos amei. Terminamos o texto? Ora,
Quem me ama, será amado por meu Pai. e eu... O amarei e me manifestarei a ele. Aqui tem uma coisa que eu morro de medo de não dar conta de falar, porque é elevado demais do ponto de vista teológico. O evangelista João, o evangelho de João é o último evangelho a ser escrito, lá pelo ano 100. João via já no cristianismo do começo do segundo século, um cristianismo carente, um cristianismo de gente que falava com Deus como as religiões pagãs, como os ritos do judaísmo no santuário de Jerusalém, dando dízimo, oferta, sacrifício para aplacar a raiva de um Deus violento, furioso. João escreve o seu evangelho, o evangelho de João é por excelência um manual de mística, de espiritualidade cristã. Para João, o discípulo que conhece Jesus, experimenta já aqui, nessa carne, nesse corpo, uma nova vida. Não só experimenta Deus aqui em você, mas compartilha a sua vida com o mundo, dando ao mundo a força sobrenatural que te habita. Este conhecimento e esta participação na relação com Cristo, na teologia de João, já constitui a participação da vida eterna aqui. Não precisa esperar morrer e ter o juízo final para experimentar o céu. Na verdade, tem duas afirmações importantíssimas. Jesus já falou que o Espírito Santo estará dentro de vós. Tem ainda duas afirmações pesadíssimas. Lucas 17, 21. Jesus diz aos discípulos: se alguém aparecer dizendo, o reino de Deus está chegando, o reino de Deus está aqui, está ali, Jesus diz, não sigais essa gente, porque o reino de Deus está dentro de vós. Vai, reage. Estará dentro. Depois, ainda algumas afirmações assim, como a de Paulo: é preciso que ele reine até que Cristo seja tudo em todos. A palavra esperança em latim, spes, com os pés. Não é com a ideia, nem com o sentimento, não é esperar que Deus vai vir. Esperança é spes, põe, deixa eu vir para cá para fazer a cena, para vocês jovens. Põe os pés que Deus dá o solo. É o mesmo que faça a sua parte, que Deus já fez a dele. Esperança cristã não é aguardar que um dia Deus vai intervir. Esperança cristã tem a ver com: põe os pés que Deus dá o chão, faça a sua parte, viva a realidade do céu agora. Mas não só, pela teologia do evangelho de hoje, Jesus diz ainda numa outra afirmação escandalosa, escrachada: quem me ama será amado por meu Pai, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Se você quiser ter mais segurança com isso, João 14, 23. Quem me ama será amado por meu Pai, e meu Pai o honrará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Esperança é spes, põe os pés que Deus dá ao chão. Mas Jesus, na teologia joanina, inaugurou outra coisa. Nós pensamos o céu como um lugar para onde vamos. E o maior sonho de Deus é que cada uma e cada um de nós sejamos o céu, onde o Pai com Jesus e o Espírito Santo habita. O céu é aqui, o céu é aí, o céu é a gente que faz. O céu é aqui.
para a teologia. Por isso é que os mártires cristãos que morreram, quase todos morreram escarnecendo dos algozes, debochando de quem achava que iria eliminá-los. Porque os cristãos que vivem uma íntima comunhão com Deus, uma íntima comunhão com Cristo, não vivem a repetição de dogmas, doutrinas, regras, medos, assombros, normas, protocolos rituais, mas o homem e a mulher cristão que se abre à realidade extraordinária que Cristo ressuscitado inaugura, o homem e a mulher não... Esperança é põe os pés que Deus dá ao chão, mas para o cristão põe o coração para que o coração seja o chão onde Deus põe os pés dele. Maravilhosa essa poesia. Reage, igreja. Credo. Põe o coração para que o seu coração seja o lugar onde Deus põe os pés. Aquela teologia do monte, tire as sandálias porque este lugar é sagrado, agora é o contrário. Abra seu coração que Deus vai pôr os pés nele. Que mudança e que distância nós estamos. Incline a sua cabeça. Feche os olhos. Escute o barulho dos pés de Deus pisando no chão do seu coração. Escute o barulho dos pés de Deus acessando o território sagrado do seu coração. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. O Espírito Santo estará dentro de vós. O Paráclito estará dentro de vós. O reino dos céus está dentro de vós. Acolhe essa extraordinária força que é Cristo em você, o Espírito Santo em você, e reze. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. Magoado, frio, sem vida. Aqui dentro ele me aperta. Aqui dentro ele me aperta. Não quer saber de amar. Não quer saber de amar. Nem sabe perdoar. Nem sabe perdoar. Quer tudo e não sabe partilhar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. De pé, todos juntos. Jesus, manda
teu Espírito para transformar meu coração. Deixe o folheto no banco, estenda as mãos aqui para a cruz de Jesus e reze comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio firmemente nesta palavra, que pelo poder e pelo poder da sua cruz, da sua morte e ressurreição, do seu amor, o Senhor inaugurou um novo território sagrado, onde Deus habita, o coração de cada um de nós, o interior de cada um de nós, dentro de nós, Deus está. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Não permita que eu viva nesta vida como um órfão. Não me deixe experimentar outra coisa senão essa presença, este amor extraordinário do Senhor Jesus, do Pai e do Espírito Santo que habitam em mim. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Põe a mão no seu coração e faça o seu louvor, sua oração de ação de graças, por ser você o território sagrado de Deus, o templo de Deus, o lugar onde Deus mesmo escolhe e se manifesta como defensor, como verdade, como amor, como graça. Agradeça, louve e bendiga Jesus. Obrigado, Senhor, por tanto amor, por tanta graça. Obrigado, Jesus, que eu transborde este amor por onde eu passar nesta semana e todos os dias da minha vida. Obrigado, Jesus. Amém. Expresse a força sobrenatural deste amor, que é fogo e luz de Deus em você, desejando a paz. Saudai-vos em Cristo Jesus.